Olá, irmãos. Eu sou a pastora Rita Elane e esse é o canal Lâmpada para os Nossos Pés. O canal Lâmpada para os Nossos Pés é um projeto que Deus colocou no meu coração e que eu gostaria muito de compartilhar com você. Esse é o nosso primeiro encontro e eu convido você a se inscrever no canal, compartilhar essa palavra que Deus vai trazer ao teu coração, deixa lá o teu like e ativa o sininho para que você receba novas mensagens. A primeira palavra que Deus trouxe ao meu coração para trazer para a tua vida hoje está lá no livro de Êxodo, capítulo 40, versículo 33. Diz assim a palavra de Deus: Finalmente levantou o pátio ao redor do altar e do tabernáculo e pendurou a cortina da porta do pátio. E assim acabou Moisés a obra. No capítulo 40 do livro de Êxodo, Deus, ele ordena Moisés construir um tabernáculo no deserto, porque deserto é lugar de adoração. Deserto é lugar da manifestação da glória de Deus. E Deus já começa essa palavra dizendo para você: adora. Adora porque a glória de Deus vai se manifestar nesse deserto que você vai e está ou irá atravessar. Deus, ele não se contentou em somente enviar bênçãos dos céus para o povo de Israel quando o povo estava no deserto. Mas Deus, ele decide habitar no meio do seu povo. Ele decide habitar no tabernáculo. Porque mais do que nos abençoar, Deus deseja habitar conosco e habitar em nós. O versículo começa dizendo: finalmente levantou o pátio. Esse finalmente nos dá a ideia de que não foi fácil, de que levou tempo, mas acabou Moisés a obra. O que é que o Senhor quer falar ao teu coração agora? Que Ele sabe que não é fácil e que Ele sabe que pode levar um tempo, mas a obra que Ele colocou nas tuas mãos para realizar vai ser realizada. Ele fala para você agora: não desiste, permanece firme. Moisés enfrentou as tempestades no deserto. Moisés enfrentou as agressões, as murmurações, as decepções. Moisés enfrentou as batalhas espirituais, as batalhas emocionais. Mas Moisés, ele tinha convicção de uma coisa: Deus havia colocado nas mãos dele uma obra a concluir. E Moisés determinou no seu coração: nada vai me parar, eu vou concluir. Pode levar o tempo que levar, posso enfrentar as lutas que enfrentar, mas o que o Senhor mandou eu fazer, eu vou fazer. E o Senhor fala para o teu coração agora que essa mesma obra você vai concluir, porque Ele te chamou com um propósito. Ele te chamou para que você realizasse a obra dEle. E Ele diz: olha, não desanima, não volta atrás, não faz a obra pela metade, não desiste no meio do caminho, não se cansa de fazer a obra, porque a obra de Deus precisa ser concluída. E essa obra que está nas tuas mãos não é para outra pessoa fazer, é para você fazer. É para você dizer para Deus: Senhor, não foi fácil, levou tempo, mas finalmente eu concluí aquilo que o Senhor me mandou. Quando Moisés concluiu a obra, algo sobrenatural aconteceu. Veja bem, não foi quando Moisés parou na metade do caminho, não foi quando Moisés desistiu, foi quando Moisés concluiu a obra. A palavra de Deus diz que a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Encher aqui está no sentido de ocupar todos os espaços. Então a glória do Senhor desceu sobre o tabernáculo de uma forma tão sobrenatural que não havia espaço para mais nada, para mais ninguém, somente para a glória do Senhor.
E se você for ler o capítulo 40 do livro de Êxodo, você vai ver que quando Moisés concluiu o tabernáculo e a glória do Senhor desceu, Moisés ele estava fora do tabernáculo. Quando ele tentou entrar no tabernáculo, ele não conseguiu. Por quê? Porque a glória do Senhor havia enchido todo o templo. Isso traz para nós, irmãos, uma grande reflexão nesse momento. Eu convido você a refletir comigo, porque o tabernáculo hoje somos nós. A glória do Senhor no tabernáculo é o Espírito Santo habitando em nós. E o Espírito Santo ele deve ocupar todos os espaços na nossa vida, todos os espaços na nossa mente, nos nossos sonhos, nos nossos projetos, nos nossos desejos. Ele tem que ocupar todos os espaços de uma forma que mesmo o nosso eu querendo entrar, mesmo o nosso eu querendo ocupar algum lugar, ele não vai encontrar espaço. A nossa vontade não vai ter mais espaço dentro de nós. A nossa carne não vai ter mais espaço dentro de nós. O nosso querer, o nosso planejar, o nosso agir não vai ter mais espaço dentro de nós. Vai ter que ficar fora do tabernáculo, porque nesse tabernáculo só existe lugar para a glória de Deus, que é o Espírito Santo. A Bíblia diz, irmãos, que depois que a glória encheu o templo e não houve mais lugar para o homem, somente para a glória, então uma nuvem pousou sobre o tabernáculo. Isso é maravilhoso, sabe por quê? Porque depois que a nuvem pousou sobre o tabernáculo, Israel ele já não decidia mais nada. O povo de Israel já não decidia para onde ia, quanto tempo ia levar sua jornada. O povo de Israel já não decidia mais quando parava de caminhar ou quando continuava a caminhar. Quando a nuvem desceu, pousou sobre o tabernáculo, o povo passou a ser direcionado pela nuvem. Quando a nuvem se mexia, o povo caminhava. Quando a nuvem parava, o povo parava. E essa nuvem é a mão de Deus sobre o seu povo. Essa nuvem é a mão de Deus sobre nós. É assim que Deus quer que façamos. Porque quando a glória de Deus enche a nossa vida, quando o Espírito Santo ocupa todos os espaços no nosso coração, nós não somos mais direcionados por nós mesmos. Nós deixamos de tomar nossas próprias decisões, nós deixamos de viver aquilo que nós mesmos planejamos, nós deixamos de fazer aquilo que nós queremos fazer e passamos a ser guiados pela mão de Deus. Nós caminhamos no caminho que Ele direciona, nós fazemos aquilo que Ele quer que a gente faça, nós pensamos aquilo que Ele quer que a gente pense. Nós decidimos aquilo que Ele coloca no nosso coração para decidirmos. E Deus ele chama seu povo para isso. Deus não nos tirou do Egito para permanecermos escravos de nós mesmos. Deus nos tirou do Egito para nos transformar na sua morada, na sua habitação, para nos encher dele e para guiar os nossos passos. A Bíblia diz que eles já não se moviam mais sem que a nuvem se movesse. Deus ele quer ter uma intimidade conosco tão grande, tão intensa, de uma forma que a gente já não saiba mais fazer nada, a não ser que Ele nos diga o que fazer. É assim que o povo de Deus caminha, direcionado pela mão de Deus. O versículo 38 é o último versículo do livro de Êxodo. Ele fala que a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo e o fogo do Senhor estava durante a noite. De dia a nuvem estava para direcionar o povo. À noite o fogo estava para trazer proteção. E é isso que Deus oferece para mim e é isso que Deus oferece para você. Um direcionamento do nosso caminho, porque estamos em uma jornada, nós estamos em uma caminhada, nós temos um alvo a alcançar, nós temos que chegar onde Deus quer que cada um cheguemos. Então, de dia Ele direciona nossos passos
e à noite Ele nos protege, Ele nos guarda, Ele nos livra. A Bíblia diz que enquanto nós dormimos, Ele vela por nós. Então Deus nos oferece tudo, direção na caminhada e proteção enquanto nós descansamos nele. Esse versículo 38, sendo o último versículo de Êxodo, ele conclui dizendo isso, que quando o povo sai do Egito, da escravidão, do pecado, da liderança de Faraó, do governo de Faraó, e passa para o governo de Deus, o povo passa a ser abençoado, protegido e guardado. Então, ele começa falando que a nuvem tem que repousar sobre nós, a mão de Deus tem que estar sobre nós e a proteção de Deus tem que estar sobre a nossa vida. E isso só acontece quando nós deixamos que Ele seja o Senhor da nossa vida. Se você ler o livro de Êxodo, você vai entender por que o versículo 38 encerra o capítulo falando sobre a nuvem e sobre o fogo. Você vai entender que o livro de Êxodo, ele está contando a nossa história. Porque a nossa história como povo de Deus, nós começamos como escravos no Egito. Nós começamos a nossa história com Deus como escravos no mundo. Nós começamos a nossa história com Deus como quem não conhecia a palavra e vivíamos escravizados pelo pecado, assim como o povo do Egito era escravo de Faraó. Mas encerraram a vida deles tendo Deus como seu guia, tendo Deus como sua proteção. Começaram uma história como escravos, até que Deus entrou na vida deles e transformou eles em livres. Assim como nós, começamos a nossa jornada como escravos e hoje somos livres. E através dessa palavra, que direciona nossos passos, que guia nossas vidas, Deus nos convida a trazer outros para essa liberdade. Porque quantos ainda estão escravizados? Mas agora que você é livre, Deus te convida a levar essa palavra de libertação. Porque a mão do Senhor ainda está estendida. A glória do Senhor ainda procura lugar de habitação. E o fogo do Senhor está aceso para trazer proteção para aquele que clama. A glória do Senhor habita em você, habita em nós, habita na tua casa. Deixa Deus direcionar teus caminhos, deixa Deus direcionar tua vida, entrega teu caminho a Ele e confia nele. E o mais Ele fará. E eu quero orar por você agora. Grande Deus, eterno Pai, nesse momento, Senhor, eu consagro a Ti cada vida que está ouvindo essa mensagem, que está ouvindo essa palavra, essa reflexão. Senhor, eu sei que essa palavra não é minha, mas eu sei que ela veio do Teu coração para o meu coração. E eu sei que essa pessoa que escutou, o Senhor tem um plano, um propósito na vida dela. Que o Senhor Deus faça com que ela entenda que não há melhor caminho do que o teu, que não há melhor direção do que a tua. Que a glória do Senhor encha essa vida, encha esse coração, encha esse lar, encha essa família. Que a tua mão repouse sobre cada um. Que o fogo do Senhor esteja sobre cada um de nós, queimando todo o mal que possa estar ao nosso redor e purificando a nossa alma e o nosso coração. E que a Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, ela ilumine os nossos caminhos e nos dê a direção. Pai, eu declaro agora a Tua bênção sobre cada vida, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça e faça resplandecer sobre ti o seu rosto, em nome de Jesus.